Vamos agora, todos juntos, aplaudir a Jesus. Oh, meus irmãos, estamos começando esse culto maravilhoso que vai ser bênção, bem devagarinho. Eu espero que agora vocês cantaram louvar a Deus com Douglas aí, já estejam preparados para louvar a Deus. E Deus tem mais coisas importantes para fazer aqui hoje, e sem sombra de dúvida Ele fará, se eu crer, se você crer, e nós veremos a glória do Senhor. A Bíblia Sagrada ensina desta maneira. Hoje eu estou baseando a mensagem lá em Marcos capítulo 2, a cura daquele paralítico foi levado por 4. Tem detalhes ali que nós temos que pegar, porque não foram colocados à toa. O escritor precisava encher um pouquinho aqui, então ele pensou assim: vou colocar isso. Nada disso, isso foi ordem do Espírito Santo, e ele colocou certos detalhes que nós vamos ver agora. É Marcos capítulo 2. E quem não tem a Bíblia, está aqui no monitor para você pegar. Aqui em Marcos 2, versículo 1, tem 3 divisões esse versículo. Diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Para melhor entendimento, nós dividimos. E alguns dias depois. Antes ele tinha estado em Cafarnaum várias vezes. E quando ele esteve ali, sempre ocorreram milagres fenomenais. Ele chegou na sinagoga, estava ensinando a libertação de pessoas endemoniadas. E era vamos dizer assim, o forte do ministério de Jesus. Jesus tinha 3 partes no ministério dele. Primeiro ele ensinava, depois ele pregava e depois ele usava o poder de Deus. Quando usava o poder de Deus, os demônios não aguentavam, se manifestavam e ele expulsava. Muita gente está perturbada por um espírito maligno. A pessoa às vezes é convidada para ir num culto, um negócio de feitiçaria, de bruxaria, e chegando lá, ela não volta sozinha não. Ela pega a cigana: quero ver a sua mão. Ela está doida que a cigana fala uma coisa bonita. Aquilo é engano do inimigo. Aí depois você fica acompanhado, as coisas começam a dar errado, começa daqui, começa dali, e a gente tem que então usar de autoridade para mandar aquele mal embora. E o bom é que sai, não tem esse negócio que não vai sair não. Na verdade, não tem doença que Jesus não cure, o problema é que não resolva. O nosso problema é que a gente não busca Deus como deveria buscar. Elias nos dá uma lição boa, quando ele tinha orado para que chovesse, mas não tinha chovido ainda. Primeiro ele fez o grande desafio com 450 profetas de Baal e 400 do poste ídolo. E quando Elias invocou a Deus, porque eles invocaram do amanhecer até mais do meio-dia e não caía fogo do céu, Elias disse: o Deus que descer fogo do céu e consumiu o holocausto, esse é o verdadeiro Deus. Como vocês são muitos, eu vou deixar vocês invocarem. Era ele quanto 850 profetas. O povo estava dividido, porque o rei que estava governando na época, chamado Acabe, e a rainha Jezabel, prostituíram a terra santa, e as pessoas não tinham aquela confiança que Deus iria curá-las, libertá-las, iria abençoá-las, iria dar vitória. Para elas tudo era Baal, 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 e os cultos de Baal eram misturados com mais ou menos assim, cultos pornográficos, negócio feio, mas não vou entrar nessa parte não. E aí eles oraram, quando chegou Elias, já dizia lá perto do meio-dia: clama mais alto, ele talvez esteja fazendo uma viagem, está em alguma necessidade, ele vem para atender vocês. Que ele sabia que só tem um Deus. Enquanto você não souber isso, você não está bem diante de Deus, você ainda fica pensando: mas quem sabe, né? Desde que seja ajuda, não custa nada. Custa. O preço que o diabo cobra por fazer um benefício a uma pessoa e não tem benefício que ele faz é altíssimo. A pessoa não imagina o que ela vai sofrer depois. Aí o Elias então terminou aquilo ali e preparou o altar do Senhor, reformou, colocou tudo direitinho as pedras, e ele então pegou o bezerro lá, imolou, colocou tudo e pediu água. Aquele tempo não tinha água. Eu quero que vocês me arranjam água aqui, estou precisando de muita água. Trazia, ele jogava sobre ali,
de tal maneira que ele fez um rego ao redor do altar e a água corria pelo rego e descia embora. Estava bem encharcado para todo mundo ver que não havia truque. Aí ele disse: eu quero que todo mundo fique olhando agora, hein? Ele orou: Deus, que seja provado que tu és o único Deus. Descendo fogo que agora passou o fogo, queimou tudo. Aí o pessoal começou a gritar que só o Senhor é Deus. Bom, aí teve um trabalho sério que ele fez com aqueles 850 profetas, que nunca mais enganariam ninguém. E o Elias subiu lá no monte para pedir a chuva que Deus disse a ele que ia mandar. Já tinha 3 anos e 6 meses que não chovia. E o Elias então ajoelhou ali, orou, e o secretário dele do lado lá, o obreiro, o chefe dele. Quando ele parou de orar, disse assim: vai lá e vê pela fresta ali da banda do oeste, se está vendo alguma, como é que está o céu, está vendo alguma nuvem forte aí. Ele foi lá e voltou: profeta, não veio, não tem nuvem nenhuma. Ele dobrou o joelho, chamou, não brigou com o obreiro, o obreiro não tinha nada com isso, não tinha mesmo, e todo mundo tem que falar a verdade. Dobrou o joelho, orou, e disse: agora vai lá. Segunda vez ele voltou, não tem nada. Terceira vez, não tem nada. Quarta vez, não tem nada. Quinta vez, não tem nada. Sexta vez, não tem nada. Na 7ª ele voltou e disse assim: olha, tem um punho, tipo assim, uma nuvem, tamanho de um punho da mão de um homem, é lá. Mas o que é isso? Então, o profeta disse: anda correndo, fala para o rei preparar, que vai vir um aguaceiro tremendo aí. Aí o rei ficou doido, pegou a charrete dele, os cocheiros dele que faziam isso, né, com os cavalos, batendo, correndo. E o Elias teve uma força tão grande que ele veio correndo, não de frente, ele veio correndo assim de costas: vamos lá, a chuva vai te pegar. E todo mundo correndo, e os cavalos, que normalmente correm até 60 quilômetros, quando está montado ali, mas charrete é menos, corria naquela velocidade toda ali, e veio aquele aguaceiro e choveu, e o povo então louvou a Deus. Acabou a seca que ele tinha dito a Acabe: só vai chover aqui quando eu determinar. Acabe, eu estou com 2 na minha frente, que negócio, já não basta os 2 que eu tenho lá para chegar agora dizendo que é profeta, isso aqui, quero ver. E viu. Ele procurou, não encontrava ele, aí ele apareceu por ordem de Deus. Então, quando, meu irmão, acontece essas maravilhas, Deus quer fazer mais, e vai fazer. Então, alguns dias depois que ele estava na sinagoga, mostrando quem era Deus, que era o demônio e tal, aí manifestou-se lá um espírito que parecia o enviado do inferno. Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, falando no plural, porque estava representando o inferno. E de Jesus destruiu ele sim, mas não aquele dia. Bem sei quem és, o Santo de Deus. 3 divisões ali que Jesus não veio destruir, não era tempo de destruir. Ele diz: tu és o Santo de Deus, que como Santo de Deus, Jesus não podia estar aqui. Porque Deus fez a terra e deu aos homens, os filhos dos homens, para eles. E o diabo tentou Adão e enganou Adão, e aí tomou a autoridade de Adão. Mas não foi uma coisa legal. Ele não entrou pela porta. Jesus deixou toda a sua glória no céu e entrou pela porta. Qual é a porta, missionário? O nascimento materno. Nós estamos aqui na terra, nós somos terráqueos, esse aqui é o nosso mundo. Mas lá do outro mundo espiritual não podia estar aqui, o diabo estava, que ele era intruso, enganou Adão e Eva. Mas Jesus não era intruso, o Santo de Deus, ele não veio como o Santo de Deus. A hora que ele terminou, pensei que era o Santo de Deus, Jesus: cala-te. Aí calou, expulsou e o bicho foi embora. Pô, ficou maravilhoso, nunca se viu caso como esse. Logo em seguida, está aqui no capítulo 1, ele então curou o leproso que veio até ele. Ainda curou a sogra de Pedro aquele dia, não só a sogra de Pedro, mas curou a multidão de doentes de Cafarnaum que vieram ali para ser curado. Todo mundo ficou curado, expulsou demônios e tudo. Segunda parte aqui do 1º versículo: entrou outra vez em Cafarnaum. Quer dizer, ele entrou uma vez, 2 vezes, não sabemos quantas mais havia, e agora voltou para entrar. Mas toda vez que ele entrou, houve manifestação do poder de Deus. Irmão, toda vez que Jesus estiver numa reunião como essa, pessoas vão ser curadas. Então você fica ligado que o seu problema tem solução. O seu problema pode ser o pior, é financeiro, é um problema de justiça, é um problema de solidão. Deus vai fazer, mas você tem que buscar Deus, orar, até você
está bem na presença de Deus. Aí Deus vai vir e vai lhe abençoar. Terceira divisão, e soube-se que estava em casa. Não se consegue esconder Jesus. Quando ele está na igreja, pode ter certeza que o povo irá e nós vamos ver curas, vamos ver libertação, vamos ver vidas transformadas, coisas maravilhosas, porque ele é o autor dessas bênçãos todas. Amém? Vamos aqui agora, pessoal, voltar ao Marcos. Se por acaso der tempo, não falar nada comigo, puseram ali, eu acho que puseram errado. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Aí pega a palavra, soube-se que estava em casa. Com Jesus em casa, todo mundo vem para a igreja alegre e quer buscar Deus. É bonito essas pessoas que têm fome e sede de Deus, porque vão ser usadas por Ele no futuro, pessoal. Eu era desse jeito. Eu ia para a igreja, eu era um igrejeiro, não perdi um culto, estava lá presente, orando a Deus. Eu trabalhava de corretor, assessor financeiro, depende das fases da minha vida, e trabalhava, não vou para a igreja hoje, ia para lá, só ia para casa à noite, e depois de ter sido alimentado pela palavra. Aí no caso aqui se ajuntaram tantos que a casa encheu, nem junto à porta cabia, não tinha como entrar ali onde Jesus estava. E anunciava-lhes a palavra. Este era o segredo de Jesus. O segredo meu, o segredo de qualquer pessoa é a palavra de Deus. Se você põe a sua fé na minha palavra, coitado de você, minha palavra é igual a sua. Por mais que eu me esforce, ela é palavra de homem. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Elas têm vida própria. Elas são revelação da palavra de Deus. É parte do trabalho do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é anunciada, aberta, a pessoa encontra a resposta. Quantas vezes a pessoa está aqui, eu sem querer sai um pouquinho da mensagem, depois de obrigado por aquele recado, porque eu estava precisando ter aquela direção de Deus. Você sentiu a confirmação de Deus daquilo que está escrito, está sendo pregado. Você sentiu, entendeu, alegrou seu coração? Naquele momento foi Jesus que veio e deu o testemunho pessoal da palavra, que Jesus é a palavra de Deus. Onde está isso? Apocalipse 21:13 ou 19:13? Deixa eu ver aqui agora. Não estou muito certo, eu sei que é 13. 19:13 ou 21:13, eu te digo agora. Acho que é 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Está falando de quem? De Jesus. Vai escutando. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então ele, a palavra, vem mostrar para você que assim é ele. Aquilo que você entendeu é um retrato dele para você. Para quando você for orar, você vai crer naquela palavra. Você está vendo o retrato dele. No mundo espiritual, que é o mundo eterno, o mundo verdadeiro. E ele então estava anunciando a palavra. Você está doente? Isaías falou isso a respeito disso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Isso aí não, ele não trocou lá ainda. A pessoa lá hoje não é aquele que troca sempre o versículo, não. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, já fomos. Quando você crê, está aí Isaías 53:5 ali, ó. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e muito pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz. Não tem mais nada que sofrer, irmãos. Diante de Deus nós já estamos curados. E isso que Jesus estava explicando. A Bíblia Sagrada diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você que resolveu seguir a Jesus, recebê-lo como
como Salvador, você pode começar a crer que você vai prosperar. Mas ninguém está prosperando, é problema deles. Eu vou prosperar porque Deus vai abrir a porta para mim. E abre a porta e você vai ser uma pessoa abençoada em nome de Cristo, porque a palavra dele não falha. Jesus disse que é mais fácil passar os céus e a terra do que as suas palavras falharem. Elas serão confirmadas. Então ele estava anunciando aqui exatamente a eles o que iria acontecer. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. O missionário, mas o cara queria ser curado de paralisia, mas não seria. Provavelmente ele fez alguma coisa que o diabo acertou em cheio. Ficou paralítico. Tanto que veio pela cidade toda, trazido por 4, como se fosse uma maca, e mais o povão que veio com eles ali. E chegando lá, a casa estava cheia, e não podiam entrar. É o versículo seguinte, estava ali, o anterior, e não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito onde jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, dos 4, e também do paralítico, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso que ele quer falar para todo mundo. Você não sabe o que sofre uma pessoa que sabe que ela errou. Mas o que eu vou fazer? Eu fiz. Você tem que fazer agora um ato, o oposto daquilo que você fez. É um ato de chegar diante de Deus e confessar: eu errei, me perdoa. Eu fui o responsável por esse assunto aí, por esse prejuízo, por esse caso. E aí ele foi e disse para esse homem: seus pecados estão perdoados. O homem deve ter se alegrado bastante, porque ele queria esse perdão. E Jesus não disse que ele era um pecador. Pecador, os teus pecados são perdoados. Não, filho. Quando você age na palavra de Deus, você está assumindo seu lugar de filho de Deus. E deve orar e determinar: eu não aceito, isso vai passar e vai passar em nome de Jesus. Claro que você tem que aprender mais coisas, vai aprendendo, cada vez vai ficar mais fácil. E vem problemas mais sérios, você junta na hora ali e manda tudo embora e vai. Estavam sentados ali alguns dos escribas, aqueles que escreviam a Bíblia manualmente, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoava em si, conhece tudo. Jesus sabe que você pensou desde o momento que você sentou aqui. Se você já saiu daqui no pensamento, foi pensar em coisa aí para fora. Não, ele vê tudo isso. Jesus sabe tudo que eu pensei, que você pensou desde o dia que nós nascemos. Eu já estou aqui há 77 anos. Olha que eu tenho 77 anos de pensamentos, um em cima do outro. Sabe de tudo. Mas se eu pensei coisa errada, eu já confessei, já perdoou. E sabe o que ele diz agora? Dos teus erros não te lembro mais. Ele lançou no mar do esquecimento. Perdoou, não fica pegando uma varinha, não, para ficar pescando o pecado. Ah, te encontrei, você é meu. Não, ele era seu porque ele fez você pecar. Mas não é mais seu porque Jesus perdoou você. Jesus lavou você. Quando Jesus lava, não há condenação. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 fala disso. Você está com qualquer problema, missionário, eu não consigo me conectar com Deus, é tão fácil. Deus, eu vou confessar, eu errei, eu quero que o Senhor me perdoe, e leva você ao perdão, e a sua vida muda completamente, você é a pessoa transformada. Aí ele virou-se para aquele pessoal e disse assim: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ah, claro que perdoar pecado, claro que o homem sempre erra.
Perdoar pecado é a coisa mais difícil. Você está entrando na árvore da pessoa que já está torcida pelo pecado e às vezes tem prazer em fazer coisa errada. Só Deus, para salvar uma pessoa, fazer a pessoa de ser distorcida, aceitar Ele como Salvador e passar a ser uma nova pessoa, tendo nascido de novo da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, para eles era perdoar pecado mais fácil. O difícil era curar. Tá bom, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ou dizer, levanta tal. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 3 ordens. Aquele homem que estava deitado na cama ali, foi ficando de pé, foi ficando, levantou-se, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele pegou aquele leito dele, que devia ser pesado, que não tem, hoje em dia tem leito aí de madeira leve e tal, bem feito, quase não pesa nada. E tem leito também pesado, é aquele que você bate o pé quando está arrumando a cama lá, você sai pulando 3 minutos ali, assim, meu Deus, por que eu bati o pé aqui e tal? Aí o homem pegou aquele leito, olha só, ninguém pôs nas costas dele, ele pegou o leito, coitado não, felizardo, pegou o leito, colocou nas costas e foi embora. Ei, por que está querendo leito? Porque aquele que me curou diz, vai para sua casa e leva o teu leito. Acabou, foi embora. Estava curado, irmãos. É o que Deus quer. Você não pode ficar sem comer. Na hora da oração, a maioria deixa para amanhã a cura, porque não assume que Deus está dando. Para de ser medroso. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Aí o que ocorreu aqui? Ele levantando-se, e levantou-se e tomando logo o leito em presença de todos, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Deus quer que você tenha experiência pessoal sua com Ele, e quando você tem essas experiências, pode escrever que a bênção de Deus será grande na sua vida. Eu vou fazer uma oração agora de preparação para você receber a sua bênção. Claro que eu vou abençoar a água daqui a pouco. Já ouvimos hoje aqui de manhã à tarde muitos testemunhos da água que nós abençoamos semana passada. Eu vou abençoar você agora, para Deus perdoar todos os seus pecados. Eu sinto no coração que você precisa desse perdão. Talvez vai ser a noite mais leve da sua vida. Você vai dormir tranquilo, porque Deus vai fazer uma mudança em você. Eu vou pedir a Ele para lhe perdoar de todo o pecado que você cometeu até hoje, por pensamentos, por palavras, por atos, de modo consciente ou inconsciente. Agora eu pergunto, você quer que eu peça para Ele perdoar você? Olha, um dia que você morrer, que leve 100 anos mais, vamos dizer que daqui um dia você vai morrer. Se você perseverar, você vai para o céu, porque você está perdoado. E se eu voltar, por acaso, tropeçar numa coisa aí, você pede perdão? Não, Jesus, não queria, me perdoa. Mais uma vez eu te peço, mais uma vez. E nunca digo que é a última vez, não cai na bobeira não, hein? Eu vou pedir pela última vez. O Senhor vai me perdoar, depois se eu pecar, o Senhor não perdoa. Não faça besteira não. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe que provação o inimigo vai trazer para você. Vamos ser sábio. Quantos gostariam que eu orasse agora para você ser perdoado de todo o pecado? Levanta a mão direita para o céu assim e fala assim, olhando para, como se estivesse olhando para Jesus, fala assim: Jesus, eu venho a Ti para confessar todos os pecados que em toda a minha vida, desde o meu nascimento até agora, eu tenho praticado. Eu confesso que eu pequei por pensamentos, palavras, por desejos, por atos, conscientemente ou inconscientemente. Eu confesso, Jesus, que muitas vezes eu queria aquele resultado, mas eu te peço, perdoa-me, entra na minha vida, me salva agora, me lava no teu sangue, me purifica. Agora eu vou orar por você. Pai, eu declaro que quem orou a Ti confessando os pecados está perdoado ou perdoada. Essa pessoa não tem mais, ó Deus, agora
a ligação com o diabo acabou, mas ela tem a ligação com o Pai. E nós já vamos orar para ela ser abençoada. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E para provar, Jesus, que essa pessoa está perdoada, dê-se um silêncio aqui nessa igreja, mas tão grande, que nem um pigarro nós vamos ouvir. Nem um barulhinho, nem glória a Deus. Mais forte, Jesus. Silêncio absoluto. Simboliza que essa pessoa está sendo zerada da vida passada de pecado e agora nasce de novo para te servir. Está quase. Está quase. Está quase. Obrigado, Jesus, nós conseguimos. Nem o barulho da rua atrapalhou. Até ali Deus operou e silenciou. Acabou. Você está limpo. Você está limpa. Não tem nada na sua ficha. Não suja ela de novo, não. Você ganhou uma ficha nova agora. Só para escrever bênçãos e bênçãos e bênçãos que você vai receber. A Bíblia diz que um faz fugir a 1000, 2 faz fugir a 10.000. Ele é o anjo da igreja, o pastor, então ele vai orar para a sua água ficar abençoada. Segura na mão agora em nome de Jesus. Mas vamos ficar de pé diante dele, fazer uma coisa bem formal, né? Apresentar ele agora. Isso, apresenta o seu litro d'água, o seu copo d'água. Deixa eu orar agora e ore comigo. Pai, estou agora orando por esta água que eu pedi às pessoas para trazerem. Isso vai durar 7 semanas, hoje é a segunda. Oh meu Deus, na sexta que vem eu quero estar aqui, o Senhor me traga para fazer a 3ª vez. Mas traga todo mundo que sofre, Deus. Hoje foi lindo aqui ver essas pessoas praticamente irrecuperáveis, começando a andar bem. E Deus, tanta coisa boa que o Senhor tem que fazer agora. Pois Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu abençoo essa pessoa, eu proíbo o diabo de tocar nela. Ela é serva do Senhor e eu digo agora, você vai sair desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Essa água está ungida, Pai, onde ela for levada até a última gota, use-a para a tua glória agora, em nome de Jesus. E agora você pode guardar, que eu vou orar com você. Eu quero a sua mão livre para você orar comigo, e depois o pastor Jaime vai fazer oração também. E graças a Deus que esse trabalho está ficando bonito agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu entro diante de ti agora para abençoar essa pessoa que tem, ó Deus, um problema de uma sequela por causa de um AVC, por causa de um acidente de moto, de carro, de ônibus, de metrô, sei lá mais o que, caiu do cavalo, ó Deus, há muitos anos e a dor não sai. Meu Deus, essa pessoa precisa agora da extensão da mão de Jesus aqui agora, que é a tua palavra, para curá-la agora, e a tua palavra já foi ministrada, e como ministro da tua palavra, eu amarro todos esses males que eu falei e outros que eu não falei, e digo agora, vocês espíritos de doenças, de enfermidades, de sofrimentos, vocês são obrigados a soltarem essas pessoas, a desaparecerem agora. Nós não estamos pedindo, estamos exigindo, mas creia agora, meu irmão, a sua mente deve ser como um facho de raio laser que põe em cima da pedra nos rins, da pedra da vesícula, e destrói tudo agora, que põe em cima do câncer e queima tudo agora. Isso agora, concentra a fé, de olhos fechados, vai crendo que Deus vai abençoar. Eu repreendo toda dor que está com essa pessoa há muitos anos, problema que está nas mãos, que não pode abrir e fechar a mão, que não pode levantar os braços, ser livre, que não pode dobrar o joelho, que não pode agora erguer o corpo como deve ser ereto e caminhar dessa maneira. Eu digo, demônio que está na vida dessa pessoa, na coluna, você demônio
demônio da lordose, da escoliose, da cifose, você demônio da artrose, vai saindo agora, vai saindo todo esse mal agora que eu estou dizendo, desapareça. Isso é uma ordem. Pega a sua artrite, a sua tendinite, a sua bursite e vai soltando essa pessoa agora, que ela está sendo libertada. Eu estou repreendendo agora essa alergia maligna que essa pessoa pegou, que não deixa ela ter cura. Eu estou exigindo agora, vai embora. Eu estou mandando, manda meu irmão, manda minha irmã, mas seja valente mesmo agora. Isso, a alegria do Senhor é a sua força. Essa alegria que Deus deu é a força dele que está operando em você, e você tem um direito agora. Repreenda você que tem ovários policísticos, endometriose, manda embora agora, ou qualquer outro mal na sua parte feminina, e os homens também na parte masculina, vai saindo agora, que nós estamos mandando. Você demônio que fez a próstata desse homem avolumar, e ele não está conseguindo ter uma micção normal, é dolorida, é o pinga-pinga. Eu estou mandando você sair, que não deixe esse casal se realizar com a vida de uma criança. Está amarrado todo esse mal, e vai saindo agora, e vai batendo em retirada, e vai soltando esse homem, soltando essa mulher, soltando a filha que está com esse problema, soltando o filho que não consegue ser pai agora. Em nome de Jesus, tira a mão até da vida financeira, vai embora agora, é agora, em nome de Jesus. Sai dessa pessoa e diga glória a Deus. Eu creio. Olha para mim agora, você que não podia levantar o braço, só levantava um pouco e doía. Você fala assim, em nome de Jesus eu posso, e faz assim como o missionário fez agora, isso mesmo, põe lá em cima assim, para a glória de Deus. Isso, vai colocando agora. Você que não podia abrir e fechar a mão, abre e fecha a mão assim, e doía, missionário, agora não está doendo mais. Você pode fazer em nome de Cristo. Não podia fazer isso aqui com o joelho, faça em nome de Jesus. Não podia pegar o tornozelo e ficar balançando ele assim. Tornozelo é para isso, é para balançar, para você não quebrá-lo aí nessas ruas que tem defeito, tem depressão, tudo aí. Vai fazendo em nome de Cristo. Procura a dor, aperta agora, procura o caroço. E tem pessoas que estão em casa, pode telefonar para nós, para poder ter agora o testemunho, ligando para 0 prestadora 11, pode usar pelo WhatsApp mesmo, 21 26 58 60, 21 26 58 60. Manda um texto aí para nós, em nome de Cristo.